Oi, gente, tudo bem? Então, hoje quando eu sentei aqui para fazer a minha devocional, meu caderno estava aberto na minha devocional de ontem. E quando eu passei o meu olho aqui por essa devocional, eu senti muito de falar isso com vocês também. Minha devocional de ontem foi em Isaías 66:2. Lá em um trecho desse versículo, Deus fala assim: para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Olhando as anotações que eu fiz, eu escrevi assim: com tanta maldade e desobediência no mundo, Deus ainda se lembra dos seus. Todo aquele que abre o seu coração e guarda a sua palavra terá o consolo do Senhor. E assim, gente, muitas vezes no nosso dia a dia a gente passa por tanta coisa, né? E a gente pensa que Deus está longe, a gente pensa que Deus se esqueceu de nós, mas Deus, ele não se esquece, ele lembra de você. E não importa o que você está passando, não importa as suas circunstâncias, Deus, ele está no controle de tudo, sabe? Eu costumo pensar assim, que quando a gente passa por um problema repetidamente, continuamente, naquele mesmo problema, sofrendo com aquela mesma situação, é porque tem alguma coisa que a gente tem que aprender ali, com aquela situação, e a gente não está aprendendo. Geralmente assim, a gente resolve tudo do mesmo jeito sempre, e às vezes não é essa a maneira de resolver. Ou às vezes a gente tem que olhar para alguma coisa que está acontecendo ao nosso redor naquele momento e a gente não olha, e aí aquela situação volta para você poder olhar para aquela coisa. E Deus, ele tá ali, gente, sempre no controle. Então, se você está passando por uma situação contínua que te faz sofrer, te deixa abatido, olha para Deus, pergunta para Ele o que é que você tem que aprender com essa situação, o que é que Ele quer trabalhar em você com essa situação, porque o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e como um bom Pai, Ele nos disciplina, e muitas vezes a gente só precisa olhar para Ele e perguntar: o que eu tenho que fazer agora, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar agora? Abrir o teu coração, ter fé que Deus vai falar com você. E muitas pessoas têm dúvidas de como ouvir a voz de Deus. Sabe quando você ora e de repente vem um pensamento assim que você nem esperava pensar? Essa pode ser a voz de Deus. Sabe quando você ora, lá no teu coração vem uma vontade que você não tinha sentido antes, uma vontade de fazer algo que você nem imaginava que poderia fazer? Essa é a voz de Deus. E sabe quando você ora e você pede uma direção para Deus e imediatamente você abre a Bíblia e cai bem em um versículo assim que você lê e fala: nossa, parece que eu nunca li esse versículo antes. Essa também é a voz de Deus. Deus costuma falar muito comigo pela palavra e no meu coração. E não é porque Ele fala assim comigo que Ele vai falar assim com você também. Ele tem formas diferentes de falar com todo mundo. Então fique atento à voz do Senhor. Olhe para o Senhor, independente das suas circunstâncias. Você é um filho de Deus. E Ele está com você, Ele não está longe, Ele está bem perto. E eu fiz mais uma anotação que diz assim: por mais que vivamos em um mundo cheio de idolatria e iniquidade, a mão do Senhor Altíssimo está sobre nós, nos guardando e nos livrando de todo mal. O Senhor, Ele ouve o justo, mas aquele que pratica o que é mal não verá o rosto do Senhor. Então, meu irmão, eu te aconselho, peça ao Espírito Santo para que endireite os seus caminhos, os seus pensamentos, as suas atitudes. Peça ao Espírito Santo que traga o reino dos céus na sua vida. Reflita sobre as áreas em que o reino de Deus ainda não se expandiu em sua vida. Peça ao Espírito Santo para vir expandir nessas áreas, tá? E jamais pense que Deus está longe de você. Ele está bem perto, Ele está presente, esperando você chegar aos braços dele. Ele vai te ouvir e Ele vai te ajudar. Fiquem todos com Deus e um beijo para vocês.